Se você trabalha com hospedagem, a avaliação é um dos maiores, se não for o maior ativo do seu negócio. E eu sei também que a avaliação é o tema que tira o sono de muitos anfitriões e administradores de pousadas também. Então, por isso, nessa aula eu vou te dar 5 ações que dependem de você para você parar de receber avaliações baixas. Então, vamos lá? Primeiro ponto, vocês já bem devem saber, minha caligrafia não é ponto forte, mas até que eu acredito que esteja dando para entender a minha letra. Olha, modéstia à parte, se tem uma coisa que eu entendo, essa coisa se chama avaliação. No momento que eu gravo esse vídeo, eu já recebi 857 reservas nas acomodações que eu administro. E depois de tantos feedbacks, depois de mais de 4 anos de estrada, eu peguei tudo isso que eu absorvi sobre avaliação e eu estou colocando aqui para vocês. Então, qual vai ser a dinâmica? Cada estrela dessa aqui é uma ação que depende de você. Se você conseguir completar todas essas 5 ações, eu garanto que a sua acomodação vai ser nota 5 estrelas. Então, o ponto de partida é o seguinte. Antes de entrar nas 5 ações, eu vou mostrar para você 3 pontos que eu tô chamando de pontos de partida antes da gente entrar nas ações, porque para que cada ação faça sentido, é importante que você entenda esses 3 pontos, tá? Porque quando eu estiver explicando cada uma das ações, você lembrando desses pontos, fica mais fácil de gerar essa conexão e entendimento do motivo de cada uma das ações, combinado? Então vamos lá. O primeiro é o seguinte, são estimulados. Olha, a gente está falando de avaliações, né? Então, ó, avaliações onde são estimuladas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor o seguinte, você recentemente fez alguma compra no Mercado Livre, em algum site pela internet? Você fez alguma compra? Magazine Luiza? Você sabia que eles enviam um e-mail depois pedindo uma avaliação? E me responde com sinceridade, você faz essa avaliação quando chega o e-mail para você? Quando eles pedem para que você responda? Você realmente faz a avaliação? Olha, eu não sei se você faz ou se não faz a avaliação, mas o que eu sei é que a maioria não faz. E isso também se aplica para o aluguel de temporada, para as pousadas, para as hospedagens em geral. Tá? As avaliações não são algo que a pessoa para fazer. Então, da mesma forma que você não avalia quando você faz alguma compra na internet, quando você recebe um cliente, um hóspede, não é diferente. O hóspede também não tem aquela proatividade de fazer avaliação. A não ser que seja algo extraordinário. Se for uma estadia que aconteceu, algum evento que marcou muito ele, seja positivo ou negativo. Você teve uma experiência ruim, a pessoa vai fazer questão de entrar lá e fazer uma avaliação ruim, que é a forma que ela tem de colocar aquilo para fora. Ou ao contrário, se for alguma coisa que chame a atenção, essa pessoa, o seu cliente, se sente até na obrigação, né? Não, vou pelo menos avaliar porque eu tive uma experiência excepcional. O que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é acomodações que os hóspedes ficam porque eles precisam ficar, não marcam nenhuma experiência tão positiva quanto ou negativa, e aí o cliente acaba que não tem sente na obrigação de avaliar. Então, se o hóspede não teve uma experiência capaz de chamar a atenção dele, tanto positiva quanto negativamente, se for uma estadia normal, que não seja memorável para ele, ele não vai sentir naquela obrigação de avaliar. E tem um outro cenário. Alguns hóspedes emendam umas viagens nas outras. Então é muito difícil o hóspede, estando em outro lugar, viajando a lazer, parar para ir avaliar, né? E também tem outro cenário se o hóspede voltar para o trabalho, estava de férias, aí volta cheio de tarefas, e aí é muito difícil ele parar. Então o primeiro ponto é o seguinte, as avaliações são estimuladas. As avaliações, em geral, estatisticamente, não acontecem por livre e espontânea vontade. Precisam de um estímulo, ou seja, também depende de quem está do lado da propriedade, né, do anfitrião ou do administrador de pousada, ir atrás dessa avaliação, falar com o hóspede. É claro que tem casos que o hóspede avalia por conta própria, a própria plataforma do Airbnb é boa nisso, mas na grande maioria as avaliações são estimuladas, certo? Então vamos ao segundo ponto de partida aqui. Tem o que eu chamo de possibilidade de... Henrique, como assim possibilidade de antecipação? Você, anfitrião, você, administrador de pousada, não precisa ficar sofrendo por antecedência. Por quê? Primeira coisa, você pode ajustar sua comunicação. Isso é um tema que eu vou entrar, é uma das 3 ações, eu vou entrar em mais detalhe. Mas se você ajustar sua comunicação,
o cliente, né, o hóspede que está hospedado na sua acomodação, ele começa a dar sinais. Depois de receber muitas reservas, você começa a entender que algumas coisas impactam e o cliente começa a manifestar aquilo de alguma forma. É óbvio que tem pessoas e pessoas, mas na maior parte dos casos dá para identificar isso. Tá? O cliente fala, o cliente pede, a forma que o cliente responde, dá para a gente fazer essa leitura. Tá? Então o primeiro ponto é isso. A gente, ajustando a comunicação, você consegue extrair do cliente como que está indo a estadia dele. O segundo ponto é o seguinte: você pode colocar a sua acomodação no Google Maps, você pode criar um formulário e no meio da estadia, mais para o final, eu recomendo, você pode pedir para ele preencher aquilo. Então você tem formas de antecipar, você não precisa esperar o dia da avaliação, que é após o check-out do seu cliente, para receber uma surpresa. Né? Eu vejo que muitos anfitriões e administradores de pousadas sofrem que está chegando a avaliação, não sei se você é bem avaliado. Isso cria uma ansiedade e aquilo acaba voltando contra a pessoa, porque você às vezes não dorme direito, você fica pensando naquilo, aí o cliente realmente não avalia bem, você acha que está tudo ruim, e às vezes não é assim. Então, saiba que você consegue antecipar isso, você não precisa esperar chegar no final da estadia para começar a sofrer. Tá? Você tem estratégia de abordagem com o hóspede que te ajuda a mostrar se ele está gostando, o que vai vir pela frente. Terceiro ponto é o seguinte, esse daqui é a chave. O terceiro ponto é, qual que é o requisito mais importante? Se você divulga o seu imóvel ou sua pousada na Booking, no Airbnb ou qualquer outra plataforma, você sabe que o hóspede pode avaliar quesito por quesito. Então tem limpeza, então tem custo-benefício, tem localização, né? Tem atendimento. Esses requisitos podem ser avaliados à parte. E qual que é o mais importante, pensando nas avaliações? Você bem deve saber, né? O mais importante é o atendimento. E aqui, inclusive, tem um livro que é um dos meus preferidos, que eu até recomendo para você entender bem o que eu vou falar agora. O livro chama Como Fazer Amigo e Influenciar as Pessoas. O nome do autor é Dale Carnegie. E o que o autor mostra, como ninguém nesse livro, a importância das relações humanas. Por mais que às vezes tenha um caráter comercial, um caráter político, qualquer que seja o viés, as relações humanas sempre estão presentes. E por que eu estou te falando isso? Porque em algumas situações, na hospedagem do seu cliente, na sua acomodação, você tem poder de ação, outras você não tem o que fazer. Mas as que você tem poder de ação, você precisa agir. Você precisa estar disponível para o seu cliente. Vou dar algum exemplo aqui. Ele chegou na acomodação e a água não está esquentando. Você vai deixar para o dia seguinte? Você vai chamar um técnico? Se o técnico responder, você resolve? Não. Você tem que ajudar a resolver o quanto antes. Quando acontecer qualquer coisa, por exemplo, o cliente chegou e não tem pano de chão, a pessoa que fez a limpeza esqueceu de deixar um pano de chão, esqueceu de deixar uma esponja. O que você faz? Eu vejo muitos casos de administradores que demoram para responder os clientes. Deixa para o dia seguinte, é coisa pequena. Aqui, a importância é de você mostrar e resolver. Porque às vezes é uma coisa pequena, às vezes é ir no supermercado comprar um sabonete, às vezes é chamar um técnico, às vezes é pequeno. Mas se você colocar o cliente em primeiro lugar, resolvendo o problema dele quanto antes, imagina, ele acabou de chegar de uma viagem cansativa, não tem água quente. Se você conseguir resolver o problema do cliente, se você mostrar disponível, e às vezes quando não depende de você, você mostra que você está fazendo tudo o que você pode, você está trabalhando naquele gatilho da reciprocidade que eu te falei, e isso daí volta para você. O cliente vai sentir, opa, o que esse cara aí podia fazer por mim, ele fez. Então, esses são os 3 pontos de partida para a gente começar a tratar das 5 ações para sua acomodação, se uma acomodação nota 5. Vamos para as ações agora? Então, a primeira delas é a seguinte, é a comunicação. Como eu já falei, a comunicação ela é chave na avaliação. Por quê? Muitas avaliações que os clientes deixam para as propriedades que ficam hospedados estão relacionadas diretamente à avaliação. Às vezes, o dono da propriedade ou da pousada esqueceu de avisar algum detalhe, alguma informação de check-in, sobre estacionamento, enfim. Então, a primeira coisa é o seguinte, a comunicação só depende de você. E tem algumas estratégias aqui que ajudam a deixar a sua comunicação mais eficaz, que ela funcione. Porque o que acontece na prática? Muitos administradores colocam todas as informações juntas, enviam no mesmo momento, aí depois quando o hóspede quer tirar uma dúvida não responde. Então aqui eu vou dar uma estratégia que é que eu aplico nas acomodações Minha Casa Sua Casa
E essa estratégia é eficaz porque você filtra as informações que você usa, você envia em diversos momentos da hospedagem, você tem como saber se o hóspede leu, e aí a probabilidade de dar algum problema é muito menor. Então vamos lá, passo a passo. Primeira estrela aqui, ó, que é a comunicação. Qual que é a primeira coisa que eu já pincelei aqui com vocês? Enviar informações em etapas distintas. O processo de uma hospedagem tem algumas etapas. A primeira etapa é o quê? A etapa da reserva, o hóspede reservou. A segunda etapa é o momento do check-in. A terceira etapa é a estadia, né, a estadia em si. A quarta etapa é o check-out. Então nós temos essas 4 etapas. Com essas 4 etapas, como que a gente consegue aproveitar elas da melhor forma? A gente tem que saber todas as informações que a gente precisa que o nosso hóspede saiba, né, para que tenha uma estadia completa, sem nenhum tipo de problema. Então a gente precisa enviar as informações que fazem mais sentido em cada uma dessas etapas. Então vamos continuar ali com os tópicos que a gente vai encaixando o raciocínio. Então, ó, a primeira coisa é enviar informações em etapas distintas. A segunda é pedir contrapartida, resposta. Porque o que acontece? Eu já ouvi muitos anfitriões reclamando o seguinte: eu envio as informações para o meu cliente no momento que ele reserva e ele não lê. Eu enviei as mesmas informações de novo e mesmo assim ele não leu e está reclamando. Então, qual que é a estratégia aqui? Você tem que sempre pedir uma contrapartida. Então, olha o que eu faço. No momento que o cliente reserva uma acomodação que eu administro, eu envio para ele uma série de instruções. Aqui eu julgo umas mais importantes. Por exemplo, eu tenho um condomínio que só pode entrar na piscina se tiver atestado médico. Então, nesse momento que ele faz a reserva, eu já envio um e-mail automático confirmando a reserva, falando do atestado médico e outras coisas, né, além disso. E aí, o que eu peço para saber se ele leu? Eu peço uma contrapartida. E olha, por favor, responda esse e-mail com o nome completo e CPF de todos os hóspedes, que eu preciso disso para autorizar a entrada de vocês no condomínio. E aí, como que eu sei se ele leu ou não? Fácil, se ele me respondeu ou não. Então, com essa estratégia, se você pedir uma contrapartida, você já sabe se ele leu ou não. E óbvio, se ele não te responder, você vai reforçar com a próxima dica que eu vou te dar. Mas pedindo essa contrapartida, você tem como saber se o hóspede leu ou não, em vez de ficar no achismo. Mas eu envio as informações e o hóspede nunca lê. Então beleza. Então faz o seguinte, agora envia a informação, pede uma contrapartida. Se ele te responder, ótimo, você está com consciência tranquila. Se ele não te responder, isso é sinal que ele não leu, provavelmente. E aí você tem que mudar um pouco a estratégia até que ele leia, porque senão isso vai virar um problema contra você. Então vamos lá? Outra coisa, variar meios de comunicação. Ora, se você enviou um e-mail e ele pedindo a contrapartida e ele não respondeu, você vai mandar de novo por e-mail? Eu não faço assim. Eu pego o WhatsApp e mando o que eu tinha mandado por e-mail. Ele não leu pro WhatsApp. A estratégia aqui é mudar o meio de comunicação. Por quê? Se ele não está usando não adianta você ficar mandando e-mail. Se ele não respondeu o WhatsApp, não adianta ficar mandando WhatsApp. Se ele não leu o chat do Airbnb, se ele não leu o chat da Booking, não adianta ficar mandando no mesmo lugar. Então você tem que alternar o e-mail que você manda. Então a minha recomendação no momento da reserva, manda um e-mail automático, configura na plataforma. Próxima do check-in, eu já mando pelo WhatsApp, porque, por exemplo, tem a instrução da fechadura eletrônica, que eu tenho que dar uma senha para ele entrar nas acomodações. Dependendo da etapa e do grau de relevância, eu uso meios diferentes de comunicação. E é o que eu recomendo que você faça. Então, por exemplo, e-mail, o hóspede pode ler, pode não ler, certo? E se ele não ler, imagina o problema que vai dar. E às vezes não foi nenhum problema seu, mas como você mandou para um meio de comunicação que ele não utiliza, ele não leu e isso vai voltar contra você. Porque o hóspede provavelmente não vai ter uma boa experiência na sua acomodação, certo? E por fim, filtrar informações. E o que está por trás disso? Muita gente acredita que quanto mais informação, melhor. Isso eu já discordo. Por que eu discordo? Porque no processo de hospedagem, você tem que falar o que for relevante para o seu cliente. Porque tem aquela história, quanto mais informação você dá para ele, a maior probabilidade é que ele não leia. Porque imagina o cliente fez uma reserva e você manda um livro para ele ler de instrução. Porque teoricamente você pode até anexar a convenção do condomínio. Teoricamente ele tem que estar de acordo com a convenção. Só que ninguém envia porque todo mundo sabe que ninguém vai ler. Então o que está por trás? Entende o que é importante, né, na sua acomodação, para o cliente ter uma boa experiência na sua hospedagem. O que é importante enviar para ele? E não envia tudo. Enviar tudo é roubada. Então eu coloquei aqui, eu acho que não dá para vocês verem porque eu coloquei pequenininho mesmo para me ajudar. Mas eu vou falar algumas informações que eu coloco nas acomodações que eu administro e que eu acho importante o cliente saber, tá? Mas assim, se eu quisesse, eu poderia encher esse quadro de informação e não necessariamente essas informações são essenciais para a reserva.
Então você tem que fazer um filtro das informações mais relevantes antes de apresentá-las para o seu cliente, certo? As informações que eu coloquei aqui, ó, horário, check-in, check-out. Por exemplo, horário, check-in, check-out, eu coloco no momento que eu acho que ele reservou. Ele reservou, já manda e-mail para ele, ó, horário check-in a partir das 2, o horário check-out até as 11. Essa informação eu coloco no momento da reserva. Entrega das chaves. Nas acomodações que eu administro não tem chave física, só uma fechadura eletrônica. Então, no momento que ele faz a reserva, eu já explico o que é fechadura eletrônica. No momento pré-check-in, eu envio por WhatsApp o cliente o código para fechadura eletrônica, tá? Estacionamento. Estacionamento, eu também informo, ele fez a reserva, já mando se o apartamento tem ou não tem estacionamento incluso. Roupa de cama e toalha. Algumas acomodações não são claras se oferecem. Eu administro uma casa na região de Angra dos Reis. A maioria dos hóspedes não sabe se eu ofereço ou não. Então é uma informação que eu coloco no momento que ele faz a reserva. Pontos de interesse. O que tem de interessante na região? Essa informação eu não envio no momento da reserva. Eu envio entre a reserva e o check-in. Tá? Então o hóspede fez a reserva, no momento da reserva eu envio as informações que eu acho que é importante para aquele momento. Passou um tempinho, né, a reserva está chegando mais próxima da data do check-in, eu envio os pontos de interesse. Por que eu faço isso? Porque eu sei que se eu mandar os pontos de interesse no momento que o cliente faz a reserva, ele talvez não leia as outras informações. No momento que ele faz a reserva, eu preciso que ele leia aquelas informações. Porque aquelas informações eu sei que são importantes para que a reserva flua bem, como é o exemplo do atestado médico para a piscina. Imagina só o problemão que eu não teria se o cliente chega na acomodação que eu administro, louco para ir para a piscina e não pode porque tem que ter um atestado. E eu vou falar para ele, mas eu enviei, ele fala, mas eu não li. E aí, é claro que eu vou ganhar uma avaliação ruim, apesar do problema não ter sido meu. Mas quando o cliente não me responde com os nomes, como eu falei para você, eu já sei que ele não leu. E aí eu envio por outro meio de comunicação, tá certo? E por fim eu coloquei regras e instruções de check-in. Por exemplo, você não pode fazer barulho depois das 10, se é proibido ou não fumar. Então isso tudo eu envio, por exemplo, próximo do check-in. Essas informações que eu entendo que não são relevantes no momento da reserva, eu deixo para próximo do check-in. Eu faço um templatezinho e envio até pelo WhatsApp. Senha do Wi-Fi, eu também deixo para próximo do check-in, porque tem qual o sentido que faz o cliente reservou e saber a senha do Wi-Fi no momento da reserva. Às vezes ele vai até cancelar. Então, a senha do Wi-Fi eu deixo para enviar próximo da reserva. E, por exemplo, o descarte de lixo é outra informação que eu deixo para enviar próximo do check-in da reserva. Então, esse é o primeiro ponto, a comunicação. Muitos anfitriões e administradores de pousada deixam de ganhar nota máxima na avaliação porque pecou em algum ponto da comunicação. Porque a comunicação ou não está clara, ou não está bem dividida, ou tem informação demais. Então, a comunicação, na minha opinião, é um dos pontos chaves para você conseguir uma avaliação nota 10 que só depende de você. Então vamos à segunda ação. A segunda ação é abordagem ao hóspede. Deixa eu colocar aqui no quadro, na segunda ação, o que é abordagem ao hóspede. Como mencionado no início daqueles 3 pontos de partida que eu falei, você consegue antecipar. O hóspede te dá sinais de como está sendo a experiência dele durante a estadia. O que eu faço? E aqui está tudo que eu vou falar aqui está também muito relacionado ao gatilho da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade, em síntese, é quanto mais você entrega, quanto mais você dá para uma pessoa, ela se sente na obrigação de te devolver, tá? Então aqui, o que eu uso com os clientes que reservam as acomodações que eu administro? Eu pergunto, fulano, correu tudo bem com sua viagem até o Rio de Janeiro? Foi tudo certo na entrada no condomínio? Tá tudo bem com o apartamento em si? Eu já coloco essas perguntas, porque assim ele já sente, opa, o anfitrião, o administrador está preocupado comigo, posso contar com ele. Às vezes, olha, Henrique, achei que isso daqui não está bem feito, não está limpo, está faltando não sei o quê. Eu já me coloco à disposição para resolver na hora. Eu não deixo rolar para ver se ele vai reclamar, não. Já me coloco um passo à frente. E se tiver tudo bem, ele vai falar, nossa, eu sei que eu posso contar. Se tiver algum problema durante a estadia, ele sabe que vai poder contar. Porque eu realmente estou preocupado em saber que está tudo certo ali. Que ele chegou na acomodação e está da forma que ele esperava. Então, fazendo essa pergunta, se tiver algum problema, eu tenho tempo de atuar e consertar para o resto da estadia dele. E se não tiver nenhum problema, se tiver tudo certo, ele já se sente bem. Ele fala, opa, posso contar com esse cara aí. Acabei de chegar, ele já está preocupado. E qualquer outra coisa que eu faço. Aqui eu coloquei, abordagem ao hóspede, no check-in, que é o que eu acabei de falar para você, e durante a estadia. Então, o que eu faço? Eu deixo chegar no meio da estadia e faço uma nova pergunta para ele.
ô fulano, a gente está entrando em contato para saber se está tudo bem com sua viagem e com sua estadia aqui no Rio de Janeiro. Aí eu já me mostro preocupado se ele está realmente aproveitando a viagem dele, não só com estadia, e também pergunto especificamente da estadia. Às vezes ele quer alguma informação genérica de supermercado, de ponto turístico, do que fazer. Eu já me coloco à disposição e também pergunto se está tudo bem com a estadia, porque se tiver algum problema, Henrique, agora não está esquentando, Henrique, não sei o que quebrou, tá precisando trocar isso, aquilo. Então eu já me coloco à disposição para que o cliente sinta vontade de me pedir. Porque o que eu sinto da maioria dos administradores? Que eles deixam um pouco rolar para ver, se o cliente reclamar, eu atendo. Mas não, o segredo aqui da segunda ação é você ser proativo, você se posicionar de forma que o cliente olhe para você e fale, opa, eu posso contar com ele. E aí ele fica até mais tranquilo, porque qualquer coisa que aconteça, ele sabe que pode contar com você. Então, essa é a segunda ação que eu recomendo para você. Abordagem ao cliente, seja proativo, não espera, não deixa rolar, vai até ele, pergunta. Então, qual que é a terceira ação? A terceira ação, me desculpe aqui o inglês, porque em português eu não consegui pensar num termo, numa palavra, numa frase que conseguisse definir tão bem quanto eu acho que o inglês define, é o que eu chamo de over-delivery. Deixa eu colocar o número 3 aqui. O que é o over-delivery? Over-delivery é você dar além, você entregar a mais. Então sabe quando você está no seu trabalho e o seu chefe te pede para você fazer uma coisa? E óbvio que você vai fazer aquela coisa, mas você vai entregar mais. Ou você vai entregar um trabalho mais robusto, mais completo, ou você vai entregar num prazo menor do que seu chefe pediu. Por quê? Porque você está entregando a mais, você está superando a expectativa. Como você consegue aplicar isso na sua acomodação? Vou te mostrar agora. Over delivery, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: ponto de vista do cliente. Muito administrador de pousada ou de imóvel por temporada se engana com over delivery. Por quê? Porque acha que dando alguma coisa que o hóspede já tem expectativa de receber, você está fazendo a diferença. Eu acho que não ficou muito claro, então vou te explicar de outra forma. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você trabalha com imóvel por temporada e aí o hóspede chega na sua acomodação e você oferece vários canais a cabo. Beleza. Você prometia 30 canais a cabo, mas você está dando 300? Beleza, mas aquilo para o hóspede, aquilo não representar muito. Então, o que é over delivery aqui? Você tem que pensar o que o cliente não tem expectativa e surpreender. Como você pode fazer isso? Dá mimo para ele, faz uma carta na mão personalizada, deixa chocolate, sabe aquelas coisas que hotéis cobram caro para entregar para o cliente, para o hóspede? Faz isso e não cobra nada, e ainda coloca uma cartinha com aquele apelo sentimental, deixa um chocolate. Quando ele chegar, se por acaso ele gostar de uma cervejinha, deixa uma cervejinha na geladeira. Enfim, alguma coisa que surpreenda, porque em conversa com administradores, eu já vi muitas vezes eles achando que estavam fazendo over delivery, mas não estavam, porque para o hóspede aquilo não era uma expectativa a mais. Uma outra coisa que eu já ouvi, anfitriões falando que deixam cápsula de café, isso é legal também. Eu já vi também um caso de uma administradora que fez uma parceria com um lugar que tinha sinuca, e aí ela fez uma parceria com esse lugar que os hóspedes podiam jogar até 1 hora de graça, e aí todo mundo está ganhando, porque o hóspede vai consumir. Então, esse tipo de coisa que a gente pode chamar de over delivery. Por que isso é importante para você conseguir uma avaliação 5 estrelas? Porque você está gerando um gatilho da reciprocidade. De tanto dar coisa a mais, o seu hóspede, pelo menos eu vou avaliar essa acomodação aí, nota 10. Porque olha o que eles estão me dando, não tenho nem coragem, é o mínimo que eu posso fazer. Você tem que despertar isso no seu cliente. Poxa, o mínimo que eu posso fazer é avaliar bem. Então, dando coisa a mais, se você conseguir no sentimental, perguntando se está indo bem com a viagem, você toca o cliente, você consegue, despertar até um lado emocional e ele, de forma inconsciente, pelo menos eu vou avaliar a nota 10, porque... E o cliente se sente naturalmente obrigado a avaliar a nota 10, de tanto que ele está recebendo de você. Você tem que entender o ponto de vista do cliente, que nem tudo é over delivery, se você pensar, por exemplo, nos canais a cabo, como eu falei. Aí eu coloquei alguns exemplos, mimos, deixa brinde, surpresa, tudo durante a estadia. O que eu faço? Quando o cliente pisa na acomodação de casa, na cama de casal, ou queen, enfim, na cama do quarto principal da acomodação, eu deixo uma bag personalizada e um cartãozinho, explicando a importância dele pra gente, colocando o lado mais sentimental, porque na minha opinião não adianta você só dar a coisa.
Na minha opinião, você tem que explicar, você tem que botar o lado sentimental ali. Então é por isso que eu dou esse mimo. Então é isso que eu recomendo. E não precisa ser nada caro, às vezes é um chocolate, um serenata de amor, um bombom. Mas é muito mais o sentimental, é muito mais o senso de importância que você desperta nele. Pô, com uma cartinha personalizada. Uma outra dica boa, se você é de alguma região, por exemplo, igual alguma cidade de Minas Gerais, você pode dar um queijo, alguma coisa local. Dar alguma coisa local, a melhor coisa. Você imagina, o cliente acabou de chegar na cidade, o cliente está cansado, chega na sua acomodação com alguma coisa local ali para ele se sentir parte daquilo, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Porque isso realmente toca. O cliente está ali, ele quer conhecer mais da cultura local. Então, essa é a minha recomendação. Pensa o que você pode dar mais, tá? Porque a partir do momento que o cliente paga a sua estadia, que ele reserva, na cabeça dele, ele pagou. Então, ele tem direito a quase tudo que você oferece. Mas se você conseguir quebrar isso e botar alguma coisa ali que ele sabe que ele não pagou, aí você vai conseguir tocar ele. E isso vai te ajudar muito a ser uma acomodação 5 estrelas. Então, vamos para a próxima ação? A próxima ação está relacionada ao que a gente falou ali, que é possível antecipar, que é a pré-avaliação. O que é pré-avaliação? É aquela abordagem durante a hospedagem. Então, durante a estadia do cliente, no meio, mais ou menos, pergunta: fulano, quero saber se está indo tudo bem, se você tem alguma dúvida sobre a cidade. Tenta quebrar um pouco de, eu só estou preocupado com o imóvel, eu só estou preocupado com a pousada. Tenta quebrar um pouco isso e vai até mais para o lado, tá indo tudo bem com a viagem, a gente consegue ajudar com alguma informação, alguma dica. Se o tempo estiver ruim, comenta, quebra um pouco o gelo. Mas o importante aqui é você tentar quebrar um pouco esse lado mais profissional e deixar mais humano, porque a tendência do hóspede é dele ser mais sincero com você. Porque o que acontece em muitos casos? Os hóspedes, às vezes, não estão tendo a melhor experiência, mas eles também não querem falar, eles são mais introvertidos. Então, se você conseguir quebrar um pouco esse lado mais profissional, os hóspedes tendem a ser mais sinceros com vocês, tá certo? Então, a minha dica aqui é: tenta tocar no lado mais humano e menos profissional. Isso não é difícil, não precisa ser nada mirabolante. Pergunta: tá indo tudo bem com a viagem de vocês? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? E aí, às vezes, ele vai dar alguma abertura que você consegue ajudar. E aquilo, de novo, o gatilho da reciprocidade. Se você conseguir ajudar o cliente em alguma coisa fora a estadia, o gatilho da reciprocidade nele vai ser tão forte que ele vai, eu vou avaliar bem, porque eles estão preocupados comigo. Então, se você se preocupa com ele, lembra que eu falei da importância do atendimento? O que está por trás do atendimento? No final das contas, são relações humanas. É claro que tem exceções, que tem uma expressão mais chata. Isso em qualquer lugar, qualquer negócio, você vai ter pessoas mais difíceis de lidar, enfim. Mas, no final das contas, no final do dia, a relação é de pessoa para pessoa, a relação é humana. E se você mostra um lado mais humano para o seu cliente, a tendência é ele se espelhar em você e também mostrar um lado humano dele. E aí fica mais fácil de conversar. Abre uma conversa mais sincera e a sua acomodação só tem a ganhar com isso. Tá certo? Então, durante a estadia, pergunta se está tudo bem, se você pode ajudar. O cliente vai te dar pista, tá? Se você souber como abordar ele vai te dar pista. O que eu ouço muito administrador reclamar é que eu não quero atrapalhar meu cliente durante a estadia, vai ser um incômodo. Gente, eu estou falando de fazer uma pergunta. Bom dia, fulano. Como vai? Tudo bem? A gente está entrando em contato para saber se está tudo bem com a sua reserva, com a sua estadia, se a gente pode fazer alguma coisa pela sua viagem. Tá? Por exemplo, se você puder oferecer um late checkout, a gente está vindo aqui para oferecer um late checkout. Tá vendo? Se você oferece o late checkout, é outra coisa que gera o gatilho da reciprocidade. Opa, tô ganhando late checkout. Olha que legal, isso daí tá dentro daquilo que você pode dar o over delivery. É um bom exemplo aqui da ação anterior. Os hóspedes vão dar pistas, principalmente se você conseguir sair um pouco da esfera profissional e conseguir para um lado mais humano, que é a tendência dele ser mais honesto com você. E, como eu falei anteriormente também, você pode solicitar uma avaliação paralela. Cria um formulário, um formulário digital, ou abre a sua acomodação no Google Maps. Por quê? Porque dentro do Google Maps é possível o cliente te avaliar. E aí, durante a estadia, ou mais próximo do checkout, gostaria de saber se foi tudo bem. Ele vai falar: não, tá tudo bem. Olha, a gente tem a nossa acomodação no Google Maps. Se vocês puderem avaliar, a gente vai ser muito grato. Isso faz muita diferença pra gente. Porque aqui você já vai ter uma temperatura de se o cliente está gostando ou se já não está gostando. Minha dica é o seguinte: se você está sentindo que o cliente não está tão satisfeito, pede para ele fazer esse formulário. Pede para ele avaliar no Google Maps. Porque aí você realmente vai ver na prática.
Porque em alguns casos, é aquilo que eu falei, o cliente pode não estar sendo sincero com você. Às vezes ele não está tendo a melhor experiência, mas ele não quer falar. Mas se você conseguir, numa abordagem, saindo um pouco do profissional, indo pro pessoal, pedir para ele avaliar no Google Maps ou preencher o formulário, ele pode dar a certeza que você quer, se está tendo ou não uma boa experiência. Então, minha recomendação é essa. Se você estiver inseguro, achando que o cliente ali não está aproveitando tanto quanto ele podia aproveitar, pede para ele preencher o formulário. E isso aí, se ele fizer, claro, vai te deixar mais tranquilo com relação à experiência que ele está tendo. Quarta ação para sua acomodação ser 5 estrelas. E agora vamos à última, que é tão importante, a gente não poderia deixar. É o que eu gosto de chamar de reciclar a avaliação. O que é reciclar a avaliação? Olha só, reciclar a avaliação é você saber interpretar, ler ou, quem sabe, até aplicar as avaliações. Por quê? Quando o hóspede faz uma avaliação, ela pode ser dividida em avaliações construtivas ou avaliações não construtivas. São o que eu chamo de 2 tipos de avaliações. As não construtivas são avaliações que não vão agregar muito. E as avaliações não construtivas podem ser desde avaliações de nota máxima, mas que o cliente só deu nota máxima, ou avaliações de hóspedes que, por algum motivo, estão descontando alguma coisa, ou que em nada vão agregar para você ou para sua acomodação, tá? Então não é difícil de entender o que é uma avaliação não construtiva. Ela pode ser tanto boa quanto ruim. Boa ou ruim no sentido de nota máxima ou uma nota que não for boa. Agora, o que são avaliações construtivas? São avaliações que você deve aplicar na sua acomodação para proporcionar uma boa experiência para os seus clientes, tá? Porque muitas das avaliações estão dizendo alguma coisa para você. Os clientes, na maioria das vezes, estão te dizendo, ó, onde você pode melhorar, o que faltou. Só que o que eu sinto é muitos administradores, tanto de pousada quanto de temporada, levam muito pro pessoal. Tem muito vínculo com a acomodação que eles administram, vínculo pessoal. E isso acaba deixando cego quando recebe uma avaliação, pensando, o cliente avaliou mal por causa disso, avaliou mal por causa daquilo. Isso até acontece, mas muitas das vezes as avaliações são construtivas e elas estão te dizendo alguma coisa, elas estão falando o que você pode melhorar para proporcionar uma melhor experiência para o seu próximo cliente. Então, o que você tem que fazer é identificar se a avaliação que você recebeu é construtiva ou se é não construtiva. Se for não construtiva, não tem o que fazer, tudo bem. Se for construtiva, tem que pegar ela e destrinchar. O que a avaliação pode te dizer? Ela pode te dizer seu diferencial. Olha, uma coisa que eu vejo que poucas pessoas aplicam, que deveriam aplicar, é deixar o diferencial da acomodação claro. No título, na foto de capa, por exemplo. E muitos anfitriões, muitos administradores nem sabem o seu diferencial. Olha só, dá uma olhada nas avaliações, os hóspedes costumam falar, eu mais gostei da vista, eu gostei mais dos contatos com os animais, eu gostei porque eles são simpáticos, eu gostei do café da manhã. Os hóspedes dizem qual que é o diferencial da sua avaliação. Então o que eu recomendo você fazer? Olhe as avaliações, veja o diferencial e destaca ele. Em vez de colocar o nome do seu condomínio, vila, não sei o que, coloca o diferencial no título. E aonde está o diferencial? Nas avaliações dos hóspedes. Então, olha quanta coisa a avaliação está dizendo para você, o que você pode melhorar, o seu diferencial. Então, assim, é pegar a avaliação e trabalhar. Em vez de ficar, não, porque eu recebi essa avaliação por causa daquilo, em vez de ficar justificando. Descubra o que pode melhorar. Foi o que eu falei aqui. A avaliação pode dizer o seu diferencial, pode dizer o que você pode melhorar. Essa é a 5ª ação para que a sua acomodação seja uma acomodação 5 estrelas.